O fogo, uma das forças mais impressionantes da natureza, não é verdade? Mas já parou para pensar na ciência que existe por trás de como a gente consegue apagar uma chama? Hoje, a gente vai detalhar os 4 métodos fundamentais para extinguir um incêndio. É um conhecimento que mistura segurança e ciência de um jeito bem fascinante. Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma química incrível por trás da combustão. Para apagar um incêndio de verdade, não é só jogar água e torcer para o melhor. É preciso, antes de mais nada, entender o que é que alimenta esse fogo. Então, vamos lá entender isso a fundo. O conceito principal aqui é o tal do tetraedro do fogo. Pensa nele como se fosse uma pirâmide com 4 lados, tá? Se a gente conseguir remover qualquer um desses lados, seja o combustível, o calor, o oxigênio ou a reação em cadeia, a estrutura inteira desmorona, o fogo apaga. Simples assim. Todos os métodos de extinção partem desse princípio. Vamos começar pelo método que é, talvez, o mais intuitivo de todos. Aquele que ataca o primeiro lado do nosso tetraedro, o combustível. A lógica aqui é super direta. Se o fogo não tem mais o que queimar, ele simplesmente morre. É como cortar a fonte de alimento dele. É só pensar nos bombeiros criando um acero na floresta. Eles limpam uma faixa de vegetação justamente para que o incêndio chegue ali e não tenha para onde avançar. E pode chamar de corte, isolamento, remoção, o nome não importa tanto. A ideia é exatamente a mesma: criar uma barreira física ou simplesmente tirar de perto aquilo que pode pegar fogo. É o método mais direto que existe, quando dá para aplicar, claro. Agora vamos para o método que todo mundo conhece, aquele que ataca o lado do calor do tetraedro. O segredo aqui é o seguinte: o calor é o que faz o combustível liberar vapores que pegam fogo. Se a gente consegue resfriar esse material o suficiente, essa liberação de gases para. E aí, a combustão não tem como continuar. O fogo literalmente esfria. E por que a água é a grande estrela desse método? É que ela funciona quase como uma esponja de calor. Cada gotinha que evapora leva junto uma quantidade enorme de energia térmica. É por isso que ela é tão eficaz e, por ser tão abundante, é o agente de resfriamento mais usado no mundo. E olha, uma pequena pausa aqui. Se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, que tal considerar se inscrever no canal e deixar um like? Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo mais análises como esta. A gente agradece de verdade. Beleza, já falamos do combustível e do calor. Vamos agora para o terceiro lado do tetraedro, o oxigênio. Sem ele, a festa do fogo acaba rapidinho. O oxigênio é o que a gente chama de comburente. É o elemento que reage com o combustível e faz tudo acontecer. O método do abafamento, então, funciona como colocar uma tampa numa panela que está pegando fogo. Ele sufoca as chamas, corta o ar que elas precisam para respirar. E é bem interessante ver a variedade de ferramentas que podem ser usadas. Vai desde as coisas mais simples, como jogar areia ou um cobertor sobre uma chama pequena, até tecnologias bem mais avançadas, como espumas e gases especiais que os bombeiros usam. No fim das contas, o princípio é o mesmo: bloquear o acesso ao oxigênio. E, finalmente, a gente chega no quarto e último método. E esse aqui, olha, é o mais complexo. Ele não ataca um elemento físico como os outros, mas o próprio processo químico em si. Pensa só. Os outros métodos são bem físicos, né? É tirar algo, resfriar algo, cobrir algo. Este aqui não. Ele opera em nível molecular. É a abordagem mais, digamos, cirúrgica para apagar um incêndio. Funciona assim. Certos produtos químicos, como os que a gente encontra em alguns extintores, agem como se fossem intrometidos. Eles entram no meio da reação que acontece entre o combustível e o oxigênio e simplesmente interrompem o processo. Eles quebram a cadeia que sustenta a chama, mesmo que o calor, o combustível e o oxigênio ainda estejam por ali. Então, para a gente fechar e amarrar todas as pontas, o resumo da ópera é esse aqui. A gente tem os 4 elementos essenciais no tetraedro do fogo, e para cada um deles existe um método de extinção correspondente, cada um focado em remover um desses elementos. Simples, elegante e o mais importante, funciona. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Se este conteúdo foi valioso, se trouxe algo novo, a inscrição e o like são o melhor combustível para a gente continuar. Muito obrigada mesmo por acompanhar até aqui. E para terminar, fica aqui uma pergunta para pensar um pouco. Qual desses métodos todo mundo aqui já usou, talvez sem nem se dar conta? Pensa bem, apagar uma vela com um sopro. Isso é abafamento. Afastar uma lenha solta da fogueira é cortar o combustível. A ciência tá aí.
em todo lugar. Até a próxima!